Então, vocês são teimosos, ficam levando meia dúzia de gato pingado e fica feio, porque daí os petistas falam que não tá flopado, que não tem público. Daí o pessoal, daí você não quer que o pessoal ache ruim, né, César? Olha aí, ó. O negócio é acompanhar o Bolsonaro, dar um jeitinho ir lá pro Rio de Janeiro nas caravanas e não ficar fazendo fiasco. Olha aí, ó, você só fez fiasco. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Salve, salve, patriotas! A informação que eu tenho para passar para vocês agora é muito importante, é de extrema importância. Se a informação é tudo, o que seria a desinformação? E é isso que nós estamos sofrendo aqui em nosso país. Pessoal de direita, patriotas, estão se dividindo, porque pseudo-líderes falam coisas fora da realidade. Eu vou mostrar para vocês, para começar vocês entenderem, mas assistam esse vídeo até o final, para vocês terem uma boa noção. Eu vou acoplar junto alguns vídeos, para vocês terem uma ideia geral do contexto, mas é muito importante que vocês assistam até o final. Vou colocar o áudio já agora, para vocês começarem a entender a situação. Depois nós fazemos uma manifestação na Boca Bendita, em Curitiba, no domingo às 14 horas, no dia 16. Estivemos lá em 50 pessoas, distribuímos adesivos, diversos adesivos da anistia, liberte os presos políticos. Falamos muito, tendo empatia por esses presos. E olhem só os dois áudios que eu recebi. E estão circulando outros por aí. No meio dos patriotas e no meio dos conservadores, dos grupos, está rolando isso aí. Olha a resposta que nós tivemos. Então, vocês são teimosos, ficam levando meia dúzia de gato pingado e fica feio, porque daí os petistas falam que não tá flopado, que não tem público. Daí o pessoal, daí você não quer que o pessoal ache ruim, né, César? Olha aí, ó. O negócio é acompanhar o Bolsonaro, dar um jeitinho ir lá pro Rio de Janeiro nas caravanas e não ficar fazendo fiasco. Olha aí, ó, você só fez fiasco. Nós fizemos fiasco. Indo lá pra rua no domingo, poderia fazer tantas coisas, né? Poderia pedalar, poderia ir pra Graciosa pedalar, o pessoal poderia ir pro parque, poderia ficar em casa descansando. E a gente resolveu não, vamos brigar por uma causa que na verdade não é diretamente a nossa. Vamos brigar pelos presos políticos, vamos ter empatia por eles, empatia pelas famílias deles que estão sofrendo. Não vamos se sentir bem em casa. E daí me fala um negócio desse. E aí o outro áudio. Justamente por causa dessa teimosia é o que a mídia mostra, né? Cerca de 50 pessoas protestam em Curitiba pedindo anistia para acusados de 8 de janeiro. Se a gente falou que não ia ter manifestação, e aí o cara convoca, a mídia posta de um jeito que quem não sabe vai dizer, nossa, puxa, olha que fraco que tá o Bolsonaro, entendeu, cara? É foda, cara. Então, vocês são teimosos. É isso que nós precisamos parar, de misturar as coisas. Bolsonaro é Bolsonaro, é um político que fez muito bem o seu trabalho nos 4 anos como presidente, mas o Bolsonaro não é o patriota nós estamos pela pátria. Nós não estamos lutando pelo Bolsonaro, nós estamos lutando pela nossa pátria amada Brasil. Apoiamos sim o Bolsonaro, mas nós não somos bolsonaristas, nem bolsomínios, nada disso, nós somos patriotas. Então, como que esse indivíduo aí fala que nós estamos na rua, vamos estar humilhando, fazendo o Bolsonaro passar vergonha? Eu não fui lá na rua por causa do Bolsonaro. Na verdade, o que eu menos pensei foi no Bolsonaro na hora. Eu pensei nas famílias que estão sofrendo. Por isso que foi pedido anistia. E que bom que o Bolsonaro também fez em Copacabana, lá falando da anistia. Que interessante. Mas essa de colocar tudo o Bolsonaro, tá errado. Esse rapaz aí falou que nós cancelamos, foi cancelada a manifestação em Curitiba, mas como assim? Quem cancelou? Quem que eles pensam que são? Pseudo-líderes, falando coisas erradas, que o Bolsonaro não pediu para não se fazer manifestação em outras cidades. Ele pediu para que se desse mais atenção para Copacabana, porque ali para ter um grande número de concentração de pessoas, mas não foi pedido para ser solicitado, não foi solicitado para que houvesse cancelamento nas cidades, para prestar atenção nas pautas. Vejam o que o Silas Malafaia falou referente a essas pessoas que falaram que não era para ter manifestação nas cidades. Vejam. É uma conversa fiada de gente maldosa. Capitão Bolsonaro, nós estamos cancelando. A pedido do nosso capitão Bolsonaro, nós estamos
Bolsonaro não impediu nenhum lugar do Brasil de se fazer manifestação. Isso aí é uma conversa fiada de gente maldosa. O político só tem medo de gente na rua e o povo acordado. O único medo que ele tem, não tem medo de polícia, de Ministério Público, não tem medo de nada. É uma conversa fiada de gente maldosa. Então, patriotas, vocês viram a fala do Malafaia? Agora eu vou colocar para vocês a fala do próprio Bolsonaro, falando a verdade sobre o 16 de março. Se era ou não era para ter manifestações em outras cidades. Preste atenção nesse vídeo, tá em seguida aí. Manifestações por todo o Brasil. Para você. Olá, amigos. No próximo 16 de março, domingo, manifestações por todo o Brasil. Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula 2026 e anistia já. Manifestações por todo o Brasil. Ouviram o próprio Bolsonaro falando? Ele falou alguma coisa que não era para fazer manifestação em outras cidades? Ou falou que vai ter manifestações em todo o país? Então esse é o problema, a desinformação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Preste muita atenção em quem vocês estão seguindo. Preste muita atenção nessa liderança que assume, e às vezes com interesses obscuros. Na verdade, interesses políticos. O próprio Bolsonaro fala sobre isso, que muitos sobem em cima do caminhão porque têm interesse de se promover politicamente e deixam de lado o patriotismo. Por isso que a gente bate tanto na tecla de movimento popular, patriótico, apartidário, sem interesses políticos. É isso que nós precisamos levantar. As manifestações, elas têm que ser apartidárias, sem politicagem. O que os políticos fizeram? Eles marcaram às 9 horas da manhã aqui em Curitiba a manifestação, mudaram de ideia e não avisaram as autoridades. Porque a manifestação você não precisa de autorização. Você tem que simplesmente avisar. No inciso 16, no artigo 5º da Constituição Federal, ela fala que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, mas desde que não frustrem outra reunião. Então, nós gostaríamos de fazer às 9 horas da manhã, para pegar o mesmo horário que tinha sido divulgado. Inclusive, estava rolando bastante banners, bastante conteúdos dizendo que ia ter em Curitiba às 9 horas da manhã. Nós tentamos combater isso, mandamos diversos banners dizendo que era às 14 horas, mas o nosso alcance foi limitado. E quando nós fomos avisar as autoridades que nós queríamos pegar o horário das 9 horas da manhã na Boca Bendita, o que aconteceu? Falaram que estava em aberto, eles não cancelaram, eles não avisaram lá às autoridades que a manifestação tinha sido cancelada. Então, 9 horas da manhã na Boca Bendita teve muitas pessoas. Inclusive, essas fotos que estão saindo na mídia aí da manifestação não era nem do pessoal da tarde, era do pessoal da manhã, que estavam lá perdidos, sem microfone, sem a voz para falar, porque nós estávamos sendo a voz dos que não poderiam falar. Nem as pessoas que estão presas, que não podem falar, nós estávamos sendo a voz deles. E as pessoas de manhã estavam perdidas. Eles chegaram lá e não viram ninguém. Simplesmente os políticos abandonaram o povo. Nós, patriotas, já não pensamos em nós, que era fácil a gente ir para o Rio de Janeiro, né? Pegava a cúpula ali e ia para o Rio de Janeiro. Só que a gente pensa na coletividade. Onde que nós seríamos mais importante? Lá no Rio de Janeiro? Ou aqui em Curitiba, dando voz para aqueles que estão precisando? Aquelas pessoas que também querem sair de casa para poder se manifestar, que estão ali na garganta, a vontade de falar. Nós não íamos dar essa oportunidade para eles? Nós íamos deixar o pessoal em casa, num momento tão importante? A empatia pelos presos políticos? Não. Não vamos para o Rio de Janeiro, não ia fazer muita diferença nós lá. Mas a gente ali, na Boca Bendita, com uma caixa de som, com um microfone, e dando apoio, com bastantes faixas, cartazes, bandeiras do Brasil, distribuindo adesivos, ali sim a gente fez a diferença. Não importa o número de pessoas. Tem aquele ditado que cai certinho para essas pessoas aí que falaram que não deviam ser feitas manifestações em outras cidades. Quem não quer fazer nada, acha que nada pode ser feito. É mais fácil, né? Não dá, não é para fazer, aí fica em casa, fica em outro lugar, né? Essas pessoas que falaram, eu nem sei, uma delas eu sei que não foi, mas um deles talvez acho que até tenha ido para o Rio de Janeiro. Mas por que não queria que tivesse manifestações em Curitiba? Porque não estaria aqui. Imagine ter manifestação e essa pessoa não estaria aqui com o microfone se mostrando,
Teve manifestação sem a presença dele. Isso que é terrível. Por isso que essa prostituição que houve de patriotismo se misturando com a política, nós temos que acabar com isso. Nós temos que recuperar a essência da manifestação que é popular. Nós temos que realmente cortar o cordão umbilical dos políticos. Apoiar sim os políticos, porque as nossas leis, os nossos países é feito através deles. Nós temos que apoiá-los. Mas no momento certo. As manifestações não devem ser feitas pelos políticos. Os políticos, eles têm voz lá dentro do Congresso, lá dentro da Câmara, lá dentro da Assembleia. Lá eles têm a voz. Mas aqui fora não. Aqui fora quem tem a voz é o povo. E nós temos que cortar esse negócio de político assumir a frente das manifestações. Bolsonaro é diferente. Bolsonaro é uma pessoa diferenciada. Nós sabemos disso. Então o Bolsonaro, quando ele faz as manifestações dele, quem puder apoiar, sim, vai. Mas o Bolsonaro nunca falou que não era para fazer manifestação em outros lugares. Agora, esses políticos que ficam aqui se aproveitam, deixaram o curitibano na mão, vereadores e deputados aqui. Esses vereadores, mesmo vereadores e deputados, cansaram de estar em cima de caminhão de som no passado, fazendo manifestações antes das eleições. Se candidataram, se elegeram, ou tiveram alguns cargos interessantes lá dentro. E daí? Nunca mais ouviu falar deles. Eles somem, não aparecem mais em manifestações. Por isso que as manifestações não podem ser feitas por políticos, porque eles vão abandonar. Elas têm que ser feitas por patriotas, apartidários, que estejam sempre ali junto com o povo, cobrando todos os vereadores, todos os deputados, todos os senadores. Isso que nós devemos fazer. Se a gente se infiltrar num partido político e assinar o estatuto, pronto, acabou. Isso não é mais da pátria. Você pertence ao partido político. Isso é terrível. Precisamos nos unir com movimentos populares, patrióticos, apartidários e cristãos, porque nós estamos também mexendo com demônios aí, né? Não só na luta na carne, mas também no espírito. Então, por isso que é importante a nossa proteção. Patriotas, vamos estar juntos. Prestem muita atenção sempre em quem vocês estão seguindo. Prestem atenção nas atitudes deles, como essa, por exemplo, de divulgar fake news e atrapalhar, porque atrapalhou. Que imagine se esse pessoal, ao invés de falar essa mentira, dizendo que não era para ter manifestações, eles ajudassem na divulgação da manifestação. Não seria muito melhor, muito maior? Muitas pessoas deixaram de ir porque acharam realmente que o Bolsonaro falou que não era para ir. Muitas pessoas foram de manhã porque pensaram que era de manhã, não viram que foi feito à tarde. Então, se nós tivéssemos uma organização, com certeza nós teríamos uma manifestação muito maior. Mas para nós é diferente do tamanho. Ela foi maravilhosa. A gente se sente bem. Quando a gente vai para uma manifestação e faz a nossa parte patriótica, a gente chega em casa, se olha no espelho e fala assim, valeu, eu fiz a minha parte. Não importa se os outros não fizeram. Não importa o que os outros pensem. Nós temos que fazer a nossa parte. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Com a força do povo nós poderíamos derrubar esses ministros canalhas, esses comunistas malditos, mas a gente fica assistindo de camarote. É fácil, é lindo ficar na internet postando, com camisa verde e amarela, postando videozinhos, esbravejando, contando bravata, enquanto lá em Brasília, na Papuda, tem milhares de brasileiros que foram presos covardemente, torturados, para defender o nosso direito, enquanto estamos como manada no pasto, vendo uma ovelha ser abatida por uma onça, e a gente fica assistindo de longe. Nós queremos mudança para o país, nós queremos um país livre, mas a gente mesmo não faz porra nenhuma. Ficamos esperando pelo Salvador da Pátria, que os outros se fodam por nós, para depois a gente ir para as ruas comemorar. Nós vencemos, nós ganhamos. Vencemos o quê? O povo brasileiro é covarde, sim. Os comunistas é covarde porque estão destruindo o país. E nós, patriotas, porque não temos união. Enquanto uns estão até morrendo em cadeia, processados, condenados às penas absurdas, e nós não fazemos nada.
Prova pra mim que eu tô mentindo, porra! Anistia já! 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 Brava gente brasileira.